Se tem uma coisa que me assustava muito na infância, era sobre a ideia de um apocalipse. Mas não qualquer apocalipse. Eu estou falando do apocalipse bíblico. Quando criança, minha mãe costumava ler a Bíblia para mim e meus irmãos. E sempre que chegava em Apocalipse, eu cobria minha cara com um cobertor para não escutar aquelas palavras aterrorizantes. Hoje, eu venho aqui te mostrar que o Apocalipse que está descrito na Bíblia é muito mais aterrorizante do que você lembrava. Então, vamos lá. O livro de Apocalipse é um livro bíblico que traz a revelação de Jesus Cristo acerca dos tempos do fim do mundo. É o último livro da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre o ano de 93 e 96 d.C., enquanto esteve exilado na ilha de Patmos. O livro está cheio de imagens simbólicas e complexas, como bestas, dragões e catástrofes naturais, que podem ser perturbadoras a alguns leitores. Esses medos são justificáveis principalmente quando temos um livro onde há profecias que já foram cumpridas. As profecias do Apocalipse começam a se cumprir e continuam ao longo dos tempos. Os símbolos históricos se aplicaram aos contemporâneos de João. São relevantes hoje e serão no futuro. A besta, por exemplo, poderia ser associada ao imperador Nero ou Dominiciano, nos tempos de João, e ao líder alemão, também os sistemas políticos corrompidos atualmente. No livro é apresentado 6 sinais e toque de 7 trombetas. Os 6 sinais apresentados são: número 1, aparecimento dos cavaleiros do Apocalipse. Eles eram representados por guerra, fome, peste e morte. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão e o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e Palestina. Pestes, incêndio, inundações e terremotos também são vistos por todas as partes. Entre eles, o novo vírus que eclodiu na China em 2019. Vocês sabem do que eu estou falando. E desde então se espalhou pelo mundo. Em 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e Terra Nova no Canadá foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos na Turquia e no sul de Cuba, no Caribe e também em diversos outros locais. Esses sinais mostram que a profecia foi cumprida. Segundo sinal é o surgimento de anomalias celestiais. Nos últimos anos, houve momentos em que a luz ficou vermelha, feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas sangrentas num período de 2 anos, em 2014 e 2015, e também em 31 de janeiro de 2018. Em 31 de janeiro, houve uma superlua de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Depois, surgiu uma superlua de sangue em janeiro de 2019 também. Ela foi conhecida como superlua de sangue de lobo. A profecia de o Sol tornar-se negro também já ocorreu, e de fato houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse solar em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e também no Chile, no mesmo ano, em 2 de julho. O cumprimento dessa profecia é evidente nesses fenômenos. Outro sinal que é dito na Bíblia é as igrejas estarem desoladas e também o amor dos crentes terem esfriados. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando facções nas igrejas, e alguns até mesmo abrem negócios, montando fábricas para conduzir crentes na senda secular. Nessas coisas, é evidente o cumprimento dessa tal profecia. O quarto sinal é o surgimento de falsos cristos. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganado a muitas pessoas, em países como China, Coreia do Sul e Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência do Cristo dito na Bíblia, nem podem proclamar a verdade, mas, assim, afirmam ser o próprio. O cumprimento dessa profecia é evidente nesses casos. No quinto sinal é a restauração de Israel. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Obviamente, essa profecia foi integralmente cumprida. O sexto sinal seria o retorno da divulgação do Evangelho aos confins da terra. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo e em muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo na China, onde o Partido
no poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o evangelho. Há controvérsia sobre o cumprimento ou não desse sinal. Então, temos que esses 6 sinais deram início à tocada das 7 trombetas, e é aí que a história começa a ficar sinistra. Cada trombeta, ao ser tocada, traz consigo diversas consequências catastróficas. Assim que o anjo tocou a primeira trombeta, granizo e fogo misturado com sangue caíram dos céus, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas verdes existentes. Isso é descrito em Apocalipse 8, versículo 7. E como consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam as suas vidas, seja elas pelo fogo ou pela violência da queda do granizo e pela falta de alimentos que a chuva trará. Logo que o anjo toca a segunda trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais marinhos e também 1/3 das embarcações. Isso é descrito em Apocalipse 8, do versículo 8 ao 9. Provavelmente, tsunami arrasaram centenas de cidades costeiras. Terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a Terra. Só que agora cairá sobre os continentes, afetando os rios, lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornarão amargas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Apocalipse 8, versículo 10 e 11. Quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou a sua trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram atingidas por Deus, para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros. Apocalipse 8, versículo 10. Além de deixar a terra em tremenda escuridão, podemos deduzir que também a temperatura média caiu. As plantações e lavouras secarão, e a fome matará pessoas em todos os lugares. Quinta trombeta. Quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que havia caído na terra. Apocalipse 9, versículo 1. Essa queda está relacionada à queda de Satanás. Quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago, isso significa que Satanás e seus demônios são anjos caídos que estão na terra e têm a permissão para atacar as pessoas com suas obras malignas. Pois, depois dessa queda, a Bíblia diz que o abismo foi aberto e deles saíram gafanhotos, que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos durante 5 meses, deixando eles tão aflitos a ponto de buscarem a morte para aliviar seus sofrimentos. Mas mesmo assim, não o encontrarão, pois nem a morte poderá livrá-los desse tormento. Esses gafanhotos atingiram apenas os ímpios, que não haviam um selo de Deus na testa. Esse selo seria carimbado pelos anjos na testa de cada um que não fosse ímpio. Nesse momento, eu sempre temia na minha infância, porque eu achava que não seria um dos primeiros a serem carimbados com tais símbolos. Criança tem dessas, né? Sexta trombeta. Após o toque da sexta trombeta, foram liberados 4 anjos caídos que estavam presos no rio Eufrates, a fim de liderar um grande número de tropas na batalha para matar 1/3 da humanidade, descrito em Apocalipse 9, versículo 15. Eles montaram cavalos e usaram couraças vermelhas, azuis e amarelas, que simbolizavam as pragas que infligiram à humanidade: fogo, fumaça e enxofre. Esse é o exército de 200 milhões de soldados, que atravessaram o rio Eufrates para tentar destruir Israel no vale de Armagedon. Sétima trombeta. Assim, a última trombeta foi tocada pelo último anjo. Depois disso, foi aberto um santuário de Deus no céu, e ali foi vista a Arca da Aliança. Haverá muitos relâmpagos e trovões, e assim, pessoas no céu se alegrarão por saber que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim no mal da terra, estabelecendo o seu reino eterno. O que mais assusta sobre isso tudo são as teorias de que a terceira e a sétima trombeta já foram tocadas. Entenda por que afirmamos isso. Então, foi queimada 1/3 da terra, e das árvores toda a erva verde. Segundo um pesquisador, a cada 10 árvores cortadas, 8 foram vítimas pelo avanço das fronteiras agrícolas e pelo extrativismo comercial. Desta forma, podemos afirmar que a primeira trombeta já foi tocada. Segunda trombeta, e morreu 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar. As manchetes de viagem desse mesmo pesquisador estampadas no jornal O Globo de 1970, e todo o trabalho da Eco 92 em avaliação sobre as situações caóticas dos oceanos, apresentaram dados comprovadamente científicos que confirmam o profético. Em outras palavras, 40% da vida nos oceanos decresceu nos últimos 50 anos. E na terceira trombeta diz que parte das águas se tornaram amargas. Há informações de que existe uma relação entre as palavras russas Chernobyl com absinto, termo
bíblico usado no texto, entendendo que a catástrofe atômica de Chernobyl foi apenas um sinal de como a soma de outros acontecimentos que ocorreram até hoje, enquanto centenas de quilômetros de terra estão improdutivas, além de rios poluídos e mares contaminados. A conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, foi de que 33% dos habitantes do planeta não têm mais água limpa e que essa falta de água vai piorar. Entenda-se que, por estes e outros dados, a terceira trombeta também foi tocada. O Apocalipse bíblico, com suas visões de destruição e desgraça, servem como um lembrete aterrorizante da fragilidade da humanidade e do poder imensurado da natureza do divino. Em um cenário de onde as profecias antigas se realizam, o horror não está apenas nos eventos catastróficos, mas também na busca desenfreada pela sobrevivência, porque acima de qualquer coisa, o pior inimigo do homem é o próprio homem. E você, acha que é digno de receber o selo na testa? Até a próxima!